Tem muitas belezas. Em cima dessa serra aí também tem muitas belezas. Coisa que você fica encantado de ver, né? Ai, paisagem bonita, rapaz. Em primeiro lugar, o Cerrado brasileiro é a savana mais biodiversa do mundo. Estando no coração do Brasil, ele é um elo entre os diferentes biomas brasileiros. Ele conecta a Caatinga com o Pantanal em um eixo, ele conecta a Amazônia com a Mata Atlântica no outro eixo, e 43% da água superficial do Brasil passa pelo Cerrado. Quer dizer, é muita água. O Cerrado é considerada a cumieira do Brasil, ou seja, daqui partem todas as nascentes ou os afluentes, alguns afluentes, que abastecem as maiores bacias hidrográficas do continente sul-americano. A primeira vez que eu estive no Cerrado, eu falei, não acredito que é essa paisagem. Eu fiquei assim, totalmente encantada. Tem muito tipo de cerrado, tem uma área mais aberta, uma área mais fechada, tem área que é uma mata mesmo, mas está dentro do cerrado, tem pantanais, as partes mais montanhosas e tem áreas que é só pedra mesmo, né, os campos rupestres, e que tem uma biodiversidade totalmente particular e bonita dali também. Então essa heterogeneidade faz com que a gente tenha uma quantidade muito grande de espécies de plantas e também, em função dessa diversidade de plantas, a gente tem uma diversidade animal muito elevada. Metade das espécies de aves do Brasil inteiro ocorrem no Cerrado. Ele é um hotspot hoje porque ele tem uma diversidade de plantas muito grande, são mais de 14 mil espécies, e muitas delas só ocorrem ali no mundo inteiro. Preciso considerar que existem muitas áreas de cerrado que ainda não são investigadas ou que não foram ainda, pesquisadas pela ciência. Então esse número tende a aumentar. Cada expedição que se faz a campo, você descobre pelo menos umas 50 espécies novas que não foram ainda classificadas. Quantas frutas o Cerrado produz? Mais de 300 frutos comestíveis. É o ambiente do mundo que tem mais frutos comestíveis, é o Cerrado. Foi a primeira vez que eu comi o cajuzinho do Cerrado que eu falei, não é possível, isso é a coisa mais mimosa que existe no mundo. Pega um caju e, enfim, faz uma miniatura do caju e coloca, tira toda a acidez e a cica, assim, e deixa só aquela explosão de sabor maravilhosa que o caju tem. Nossa, eu fiquei muito feliz com o caju. Aí tem, enfim, a castanha de baru, jatobá, pequi, mangaba, cagaita, araticum. Quando a gente entende a potência, dessa biodiversidade, e a gente tem tanto que aprender com o Cerrado.
Então eu acho que o que cabe à sociedade brasileira, para mim é quase que uma missão planetária, é a gente entender como que a gente pode usar esses recursos de maneira sustentável, de forma a não se extinguir espécies, a não ter profundas mudanças de hábitat, mas ao mesmo tempo a gente poder gerar bem-estar para as pessoas em geral a partir disso, né? Como é que a gente consegue ser uma potência verde, né? E uma potência em vários aspectos, uma potência com respeito a questões culturais, respeito à sociedade, respeito aos ecossistemas, né? E produzindo, né? Então, numa lógica de desenvolvimento, numa lógica de melhor distribuição de renda, nessa lógica. Esse que é o grande desafio do país. O Cerrado tem uma história evolutiva única, sui generis. Ela começa no mínimo há 70 milhões de anos, né? E a partir daí ele vai se configurando em ambientes diferenciados. Alguns desses ambientes são formados por rochas sedimentares, principalmente rochas porosas que armazenam água. E aí a gente tem grandes lençóis freáticos, aquíferos que estão no Cerrado, e essas águas depois vão ser distribuídas e aflorarem, por exemplo, na Mata Atlântica, né? Do Cerrado ser ali o popularmente chamado de o berço das águas, de contribuir com uma vazão para um monte de rios do Brasil, de várias regiões diferentes. O Cerrado presta o que nós chamamos de serviço ecossistêmico fantástico, que é a questão de recarregar os aquíferos. Ele é o ponto central aonde a gente tem o nascimento das principais bacias hidrográficas do Brasil. Rios que fazem parte dessas bacias nascem no Cerrado, às vezes numa distância relativamente curta. Você tem rios que drenam para a bacia amazônica e rios que drenam para a bacia do Prata, porque a gente vai ver que grandes afluentes do Amazonas, o Tocantins, o Araguaia, eles nascem no Cerrado. Exatamente porque o Cerrado ocupa o Brasil central, os solos são muito profundos e o lençol freático e a umidade desse lençol está a uma profundidade muito grande, a maior parte das espécies arbóreas de Cerrado desenvolveram um sistema radicular que desce por muitos metros no solo. O Cerrado é uma floresta de cabeça para baixo. Na realidade é. Quando você observa uma planta arbórea, o que você observa acima do solo corresponde a 1/3 dessa planta. 2/3 estão abaixo da linha do solo. No caso das plantas herbáceas, não se consegue medir a quantidade que está abaixo da linha do solo, porque são quilômetros e quilômetros de raízes extremamente complexas que fazem um emaranhado com outras raízes de outras plantas e viajam quilômetros e quilômetros até depositar a água que é sugada do solo num solo poroso que absorve essa água, formando os aquíferos. E quanto menos vegetação nativa a gente tem, mais difícil essa distribuição é.
Daí essa posição mais que a gente tem chamado de segurança hídrica, de manter o cerrado em pé com a vegetação nativa lá, porque o desmatamento no norte do Mato Grosso ou no sul de Goiás tem um impacto lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná. E numa situação de seca, as florestas ajudam a minimizar esse problema. Então não é só chover, é preciso chover, mas é preciso que o solo também esteja vegetado, é preciso que ele tenha cobertura vegetal, porque a floresta faz esse papel de ser uma conservadora de água, uma reguladora dos recursos hídricos, né? Então chover sem floresta também não funciona para resolver o problema da crise hídrica. E essa água não é só para a gente beber, essa água é o que produz os alimentos, é o que gera energia num país que tem uma matriz essencialmente hidrelétrica, é o que saneia e abastece as cidades. Então a gente usa a água para tudo. E como muita dela está associada ao cerrado, é mais um motivo para a gente tomar uma boa conta desse ambiente aí. Dentro do Cerrado, a cada ano que passa, no mínimo 10 rios desaparecem. E eu conheço nascentes recentes, que eu visitei recentemente, agora em época de chuva, nascentes que já migraram mais de 150 quilômetros. Então a caixa d'água está aqui, sendo recarregada pelas águas da chuva. Quando você retira a vegetação que recarrega isso, as nascentes vão migrando. As nascentes migram das partes mais altas para as partes mais baixas, até um dia desaparecer totalmente. Então, cada vez mais a situação fica um pouco mais séria do ponto de vista de a caixa d'água está esvaziando, ficando cada vez, tem menos água dentro dessa caixa d'água, e cada vez mais a gente demanda mais água dela. A consequência óbvia é que uma hora essa água pode acabar e isso vai terminar numa crise hídrica e isso vai ter todas essas consequências na redistribuição dessa água para os outros biomas do Brasil. Vejo o futuro do Cerrado com uma preocupação de quem sabe o que está acontecendo e do que pode acontecer. O que está acontecendo é o segundo bioma mais desmatado do Brasil, o desmatamento só aumenta. É que esse processo vem se dando numa taxa muito mais rápida do que aquela que nós observamos para a Mata Atlântica. Então, enquanto a Mata Atlântica perdeu a sua cobertura nos últimos 500 anos, o Cerrado nos últimos 40, 50 anos já perdeu mais de 50% da cobertura. Esse processo de conversão do Cerrado, ele se iniciou de forma mais intensa nos últimos 30, 40 anos. E o primeiro motor dessa transformação foi efetivamente a pecuária extensiva. A pecuária continua sendo um uso do solo importante no bioma Cerrado, então pastagens predominam como uso do solo no Cerrado, mas as novas frentes hoje do desmatamento do Cerrado, elas são induzidas principalmente pelo cultivo de grãos. Então, mesmo quando a gente olha o histórico de ocupação do Cerrado, a gente pode separar um pouco dos processos que aconteceram na fase inicial de ocupação, mais da metade para o sul do Cerrado, e esses processos mais recentes de ocupação que ocorrem da parte central mais para o norte do bioma Cerrado.
E o cerrado, acusado de improdutivo, foi sendo estudado, analisado e domado. De repente, a tecnologia provou a sua viabilidade, abrindo uma nova e imensa fronteira agrícola para todo o país. Mas nas novas fronteiras do desmatamento, essas que avançam mais para o norte do bioma, nos estados como Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, né, que juntos formam essa sigla chamada Mato Piba, o que a gente tem já é uma conversão direta do cerrado para cultivo de grãos. E nós temos aí também áreas onde a gente ainda tem muitos conflitos sociais. Por quê? Porque esse avanço da agricultura de larga escala, comercial, com uma grande quantidade de insumos, vem gerando conflitos pelo uso da terra com povos e comunidades tradicionais nessa região. Ele é um bioma único que está sendo devastado de uma maneira muito rápida, porque no momento em que se conseguiu resolver o problema da baixa fertilidade do solo e com calcário para corrigir o pH, passou a ser a fronteira agrícola, porque ele é muito plano, permite grandes extensões, uma mecanização muito grande da agricultura. Porque realmente a expansão da agricultura ela é feroz, né, em vários aspectos, em várias regiões dentro do Cerrado, né? Ela ainda está em curva de expansão em várias áreas do Cerrado. Então, a boa parte da agricultura de commodities ela tem um objetivo, que é o objetivo da exportação. Tudo bem, ela traz PIB para o Brasil, traz recursos, gira a economia, só que ela tem um impacto grande associado a ela. A gente vê áreas infindáveis com soja, né? Você tem área infindável com uma determinada cultura, isso aí para qualquer praga, para qualquer fungo, é um prato cheio, porque né, só tem aquilo, ele come aquilo, se reproduz loucamente, né? Então, aí você precisa usar mais agroquímico, né? Você precisa ter um produto transgênico que é resistente àquilo. Quando a gente fala de grandes monoculturas, né, extensivas, eu acho que a gente está falando muito mais de economia do que de alimentação. Então, muitas vezes a gente, né, eu pelo menos tenho essa percepção de que não estão necessariamente querendo cuidar do solo, da terra como um todo e para todos, mas simplesmente algo instantâneo. Se a terra ali não está se dando bem, se a planta não está crescendo bem, então está com veneno, está com fertilizante químico, está com alguma coisa para consertar no momento. Né, e não necessariamente pensando que aquilo a longo prazo pode afetar a saúde da terra, a saúde do solo como um todo. Por isso que muitas vezes o solo ali está... O cerrado, um dos grandes problemas do cerrado é isso, né? Eles têm que ficar expandindo, porque chega uma hora que o solo fala, opa, eu não aguento mais, eu não tenho mais nada para dar aqui para você. Infelizmente, o nosso cerrado ele está intoxicado. O problema é que eu tenho detectado nesses últimos 10 anos que eu venho estudando sobre agrotóxicos e monoculturas, é o uso exagerado e misturado desses produtos. Isso vai impactar ainda mais a saúde de agricultores e também a saúde do meio ambiente, porque você pode gerar pragas que são resistentes, pode diminuir populações de abelhas, pode impactar a biodiversidade aquática, como peixes e anfíbios, e aí é um efeito cascata para piora da saúde ambiental. Muitos desses produtos são proibidos em outros locais do mundo. Como exemplo, tem um herbicida que é muito similar ao glifosato, que é a atrazina,
que ele já não é usado na União Europeia desde 2003 e nós continuamos a usá-lo aqui no Brasil. Ele causa mudanças no sexo dos animais, de peixes e anfíbios. Então eles causam o que a gente chama de hermafroditismo, ou seja, eles mudam o sexo, porque eles mudam o tipo de hormônio que o bicho produz e acaba masculinizando ou feminilizando esse organismo. A grande quantidade de agrotóxicos despejados nas grandes plantações exóticas do Cerrado destruíram os insetos nativos do Cerrado, que são os nossos polinizadores. Cada planta do Cerrado tem seu polinizador especial. Ele foi desenvolvido, adaptado àquele formato de flor para ele fazer a polinização. Então, se você destrói esses insetos, você também destrói a polinização do cerrado. Quando a gente pensa na velocidade com que a gente está perdendo espécies em áreas no mundo inteiro, e a gente olha para o país que é o número 1 em termos de biodiversidade, nós estamos perdendo esse patrimônio, perdendo esse enorme capital natural para uma ocupação que vai acabar se traduzindo num retorno imediato de recursos, mas que a longo prazo vai comprometer inclusive a agricultura. Você imagina, na China há algumas regiões onde a polinização de algumas espécies está sendo feita manualmente porque os polinizadores desapareceram. Aí você vai saber o preço que é você ter que fazer a polinização no lugar das abelhas. Os primeiros trabalhos que discutiam isso, eles faziam uma valoração monetária, né? Ou se eu tivesse que contratar pessoas para polinizar planta por planta, o que as abelhas fazem de graça, quanto que isso custaria, né? É difícil até você colocar um valor nisso, mas eu acho que o valor é esse. A partir do momento que você não tenha mais, né, o quanto que você precisaria investir para isso. E certos serviços são insubstituíveis. Então o cerrado tem mais do que 70% do cerrado já teve algum uso e mais de 50% dele já se perdeu. Se continuar o ritmo de desmatamento do cerrado, quando chegar em 2050, alguma coisa em torno de 30%, 35% do que restou do cerrado vai ser perdido. E acontecendo isso, alguma coisa entre 400 e 500 espécies endêmicas, dessas que têm ocorrência só local, vão se extinguir. Esse número de espécies, só para dar uma ideia do que isso significa, é tudo que se extinguiu de espécies de 1500 para cá.
Então eu acho que a gente teve muito problema com a questão de conservação no Cerrado e que seria preciso colocar isso numa prioridade muito elevada para a gente ainda conseguir assegurar a proteção em áreas que permitam a manutenção da fauna de Cerrado. Porque a fauna de Cerrado, o tamanduá, o lobo-guará, esses são bichos que requerem muito espaço. Eles precisam de muitos quilômetros quadrados para manterem um casal, para você manter uma população. Muitas espécies também, elas são dependentes, por exemplo, do recurso que espécies arbóreas, né, árvores de grande porte oferecem, frutos, sementes, flores. Então, quando essas espécies de grande porte, por exemplo, são impactadas com o desmatamento, toda a cadeia de espécies que depende, né, da cobertura vegetal passa a ser afetada também. Muitas sementes nativas do Cerrado perdem a dormência depois de passar pelo intestino delgado de algum animal nativo do Cerrado. Por exemplo, o araticum. Ele só perde a dormência depois de passar pelo intestino delgado de algum canídeo nativo do Cerrado. Um lobo-guará, uma raposa, um cachorro do mato vinagre. Esses animais já entraram em fase de extinção há muito tempo. São raríssimos. E ao longo dos anos que a gente tem coletado bastante, a gente anda muito, a gente vê as regiões sumindo, regiões que a gente coletou ano passado, ano retrasado, não são mais cerrado, viraram alguma cultura. Mas infelizmente a gente nem consegue dimensionar isso porque a gente não conhece muita coisa do que está sendo perdido. Também me preocupa muito o efeito da mudança climática no bioma. A mudança climática associada ao desmatamento, essa mudança no uso da terra para outros usos, tem um impacto grande na biodiversidade. E as nossas projeções não são animadoras, né? Então a gente pode perder muitas espécies, existe um potencial de perda de biodiversidade, especialmente de plantas, enorme. Então, a mudança climática, numa situação onde os ambientes já perderam a qualidade, ela é muito mais crítica do que se ela acontecesse num ambiente onde a gente ainda tem uma certa qualidade de ambientes para as diferentes espécies. Uma das características dessa mudança climática é uma distribuição muito errática dos padrões, por exemplo, de chuva. Os eventos que a gente chama de anomalias ou eventos extremos, eles começam a ocorrer mais frequentemente. Então, por mais que isso varie ao longo do tempo, a tendência que a gente tem observado da mudança climática é que o bioma está ficando mais seco. Você tem um problema mais sério de falta de água e o outro componente importante que é um comprometimento da segurança alimentar. Ele vai ter um impacto principalmente sobre populações mais vulneráveis, por exemplo, comunidades tradicionais e pequenos agricultores que vivem na região, mas que também vai ter um impacto na economia muito forte. A agricultura, a pecuária e principalmente o agronegócio começa a ficar muito comprometido. Você não vai conseguir ter produção como você tinha, não vai ter safras como as safras que você esperava por um problema climático. Essa variação, né,
que está associado a mudanças nos padrões climáticos, né, ela tem que fazer parte do planejamento do uso da região. Ela tem que fazer parte do planejamento da distribuição, da expansão agrícola, tem que fazer parte do planejamento do uso da água. A gente não pode se dar ao luxo de planejar o desenvolvimento do país sem considerar mudanças no clima. Água! É aqui, tio. Joga ali no pé da árvore. Aqui, ó. Comigo aqui, brother. Acho que a gente tem que ouvir um pouco a ciência. Existe uma tradição de que para ter mais cultivo ou para fazer mais agricultura e pecuária no Cerrado, a gente precisa de converter novas áreas. Desmatar e criar um pasto, desmatar e plantar alguma coisa, por exemplo, soja. E o que a ciência tem dito recorrentemente é que no Cerrado especificamente, isso não é necessário. Você não precisaria derrubar uma árvore para aumentar a produção agrícola. Bastaria você cultivar coisas em áreas que já foram convertidas e que hoje são pastos degradados para produzir agricultura. Então, se juntar essas três coisas, conservação, um uso racional do que já está convertido e restauração daquilo que não vai ser usado, aí a gente tem um panorama que, no meu entendimento, é factível e otimista para o Cerrado. Mas precisa acontecer. E precisa acontecer rápido. Então todos esses mecanismos são importantes. E o outro é por sensibilização. A sensibilização pode ser pela comunidade dizendo, olha, a gente não vai comprar produtos que sejam derivados de áreas desmatadas, né, recentemente desmatadas. A gente não vai comprar produtos que sejam produzidos de forma ilegal. A gente não vai comprar produtos que sejam produzidos de uma forma não sustentável, né? Então, como é que a gente agrega valor à nossa produção agropecuária, né? Eu acho que a gente agrega valor pela sustentabilidade. Se a gente pensar que a sustentabilidade é um agregador de valor, a gente muda a lógica da cadeia produtiva. A gente tem que começar a imaginar, junto da sociedade, como que se pode gerar riqueza e reduzir pobreza, não às custas do Cerrado, mas a partir do Cerrado em pé. E o Cerrado até nisso é riquíssimo, porque tem um grande conjunto de espécies que tem valor alimentício, que tem grande valor proteico, que tem valor cosmético. Quem conhece bem o uso dessas espécies são as populações locais, né? São os habitantes do Cerrado, às vezes comunidades indígenas, às vezes comunidades tradicionais que estão ali estabelecidas há muito tempo. E eu acho que a sociedade, de modo geral, precisa aprender com essas pessoas, até para a gente diversificar os nossos hábitos alimentares, né? É uma pena que a gente venha historicamente substituindo uma grande parte do Cerrado por 2 ou 3 culturas agrícolas, quando a gente tem um potencial alimentar tão grande de frutos, raízes e ervas nativas do Cerrado que a gente pouco conhece. A gente tem cerca de 12 mil plantas superiores descritas, então que a gente conhece o nome. Então, na verdade, a gente não conhece muita coisa delas, mas a gente sabe que elas existem. E dessas, a gente tem estudos com um pouquinho de profundidade, no máximo de umas 100 espécies. O número de espécies que a gente utiliza é muito pequeno. Então, a gente tem espécies nativas do Cerrado, por exemplo, que são riquíssimas em vitaminas, óleos e várias características, né, nutricionais das espécies e que a gente não usa. Valorizar esses produtos e consumi-los é uma forma da gente não só preservar essas árvores em pé, mas também dar a possibilidade de pessoas que trabalham com esses, né, que coletam esses frutos, essas castanhas, esses cajuzinhos, poderem viver daquilo que eles querem, dar a oportunidade deles escolherem a maneira como eles querem viver.
essas populações, essas comunidades, é exatamente também que eles traduzem essa diversidade do bioma, né? Então você tem comunidades que são os que usam os fechos de pasto, por exemplo, na Bahia. Você tem as populações ribeirinhas, né? Você tem diferentes grupos quilombolas distribuídos ao longo do bioma, e tudo isso traz uma riqueza, né? na expressão dessa cultura, né? Na música, na forma como eles utilizam os alimentos, na forma como eles se relacionam, né? Com os recursos naturais, que é parte desse patrimônio intangível. Meus amigas tá aqui pra mostrar minha tradição. Meus amigas tá aqui pra mostrar minha tradição. Sou do povo do mundo, que sou daqui do Jalapão. Sou do povo do mundo, que eu sou daqui do Jalapão. Tem também capim dourado, que é daqui do Jalapão. Tem também capim dourado, que é daqui do Jalapão. Meu capim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim, que é a flor do campo, é o meu capim. A gente tem falado muito e discutido muito o potencial da bioeconomia e de como é que a gente poderia inserir a biodiversidade nos negócios, gerando riqueza, reduzindo pobreza e desigualdade a partir da natureza. Isso passa por estruturar cadeias produtivas para que a gente saia do modelo puramente extrativista, que extrai aquilo da natureza e entrega para alguém, para uma cadeia que agrega valor ao produto, né? Seja por meio do artesanato, que acontece numa escala menor, seja por meio de beneficiamento industrial de produtos da natureza, né, que a gente consiga fazer isso, criar uma cadeia do açaí, uma cadeia do cacau, uma cadeia do baru, que é uma árvore que só tem no Cerrado. E a gente precisa pensar também que ao conservar a biodiversidade, essas áreas elas representam um seguro, né? Quantas espécies novas, quantos medicamentos, quantos produtos que ainda podem ser descobertos dessa biodiversidade numa situação futura. Então, se você tem essa biodiversidade, você tem ali uma biblioteca, né? Um estoque de moléculas, né? De substâncias químicas, de remédios que ainda não foram descobertos e que têm esse potencial de serem úteis para a humanidade. Então é importante que a gente pense nisso também, ou seja, ela tem um papel hoje, mas ela pode ter um papel também muito importante para gerações futuras, né? Então esse é pensar não só no hoje, mas o amanhã também é importante. A gente tem que começar a, de fato, incorporar uma ética que não é só essa ética do presente. A gente tem que estar projetando o que vai ser o mundo para quem ainda não nasceu, para quem não tem voz, quer seja humano ou não humano. E a gente chega num ponto na história da humanidade com uma crise ambiental, com uma crise climática, e ao longo da modernidade, o homem e a natureza se separaram. A gente ficou muito distante, a palavra natureza meio que já não diz respeito mais a nós. É muito estranho, é como se fossem duas entidades separadas e à parte. E na minha opinião, parte disso acontece porque as pessoas estão longe da natureza. Então sempre tenho dito o seguinte, vá conhecer o Cerrado. Vá visitar, vá nas cachoeiras, vá nos parques, porque quando você vê aquilo, né, e se integra, interage com a natureza, especialmente com o Cerrado, que é um ecossistema maravilhoso, aí você tem uma dimensão do quanto aquilo é bonito, importante, e começa a criar uma empatia mesmo pelo lugar. E aí você fala, nossa, que lugar lindo, eu lembro quando eu fui, eu queria que o meu filho visse, eu quero que a minha filha conheça. Então, a gente precisa reforçar um pouco essa conexão que a gente perdeu com a natureza.
que se as pessoas conhecerem a Amazônia, conhecerem o Cerrado, olharem esse céu magnífico que eu olhei, eu acho que quando a gente tem contato, a gente ganha, isso cria uma empatia e ao mesmo tempo com a empatia, né, gera uma aproximação e um sentimento de proteção. Então eu acho que a coisa mais importante que a gente tem hoje talvez seja, né, para que a gente consiga salvar o que pelo menos resta desses biomas e depois regenerá-los, né, é fazer com que as pessoas tenham acesso a eles, fazer com que as pessoas conheçam, né, entendam a sua importância. Mas eu acho que quando conhecer, quando, enfim, consumir um cajuzinho, ela não vai querer fazer com que a filha não tenha oportunidade de comer um cajuzinho, entendeu? Você vai falar, eu preciso que isso ainda exista.